Bom dia, estamos na semana especial da Matemática das Relações, falando a respeito dos filhos, do terceiro, da dança dos ímpares. Sejam todos bem-vindos ao programa. E agora, José, para quem acredita no poder das redes, e hoje nós estaremos recebendo aqui como convidada especial a Maiara Mello, né? Ela que trabalha com a gente, que está sempre aqui conosco, vai trazer esse olhar a partir do filho, do terceiro ou do número ímpar dentro da matemática das relações. Sempre com o objetivo de trazer para vocês esse novo conceito de uma academia, um lugar de treinamento onde você pode verdadeiramente colocar os princípios que já foram comprovados, que melhoram, harmonizam e facilitam a solução dos conflitos familiares e das situações de relacionamentos. A Maiara já chegou, eu vou convidá-la. Bom Bom dia, dia! Maiara. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão assistindo agora e que vão assistir mais tarde. Nossa, Maiara, estou muito feliz com a tua vinda, né? Hoje nós vamos aqui trabalhar a partir de uma posição. Então, antes de tudo, Maiara, eu vou trazer aqui o que significa, né, esse trabalho que a gente está desenvolvendo nessa semana especial da Matemática das Relações. Então, nessa semana, eu estou convidando, né? Cada dia veio uma pessoa, membro da Academia Matemática das Relações, do módulo Pai Transformador, e nós pudemos trazer um pouquinho sobre essa vivência, né, lá dentro. E o que a gente vem trabalhando, né, Maiara? A gente vem trabalhando agora as posições dentro do relacionamento, né? Quando você se posiciona, quando você compreende através da sua função qual é a sua posição. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, quando eu estou com meu marido, então eu vou me posicionar como esposa. Deste lugar de esposa, eu vou falar sobre, eu vou ter uma linguagem, uma maneira de me manifestar fisicamente, né? Eu vou me comportar como alguém que tem com ele uma missão de vida, né? Se eu estou diante do meu filho, eu já não me comporto da mesma maneira e eu me posiciono como mãe. Então, como mãe, eu sou uma autoridade, eu sou alguém que tem a responsabilidade de educá-los, de cuidar deles, de encaminhar para a vida. Existe aqui uma hierarquia, né? Com o marido não existe hierarquia, existe igualdade, né? Quando eu me posiciono no trabalho, então qual a função que eu exerço nesse trabalho? Eu vou me posicionar diante dos clientes de uma maneira, diante dos colaboradores de outra maneira, diante dos parceiros de outra maneira. Só esse conceito, ele já facilita os relacionamentos, não é? Muito! E enquanto você estava falando, eu me lembrei aqui de uma situação, porque eu tô aprendendo muito com essa questão agora do posicionamento. Porque eu acredito que, assim, durante boa parte da minha vida, eu não entendia muito o posicionamento. E, assim, pode acontecer, eu acho que deve ter acontecido comigo algumas vezes isso. Não sei se com vocês que estão assistindo aí também. Mas da gente achar que quando a gente vai se colocar na nossa posição, a gente pode magoar o outro ou fazer alguma coisa do tipo... não sei, a pessoa pode não gostar, ficar preocupado com o que o outro vai pensar. Só que quando a gente está na nossa posição, é uma coisa maravilhosa que a gente está fazendo não só pra gente, mas pra todos, né? Que quando a gente não tá no nosso lugar... Dá pra ouvir, gente? Porque o microfone tá aqui, ó. Falar um pouquinho mais alto. Mais alto? Tá pra ouvir agora? Sim. Agora tá bom. Tá bom? Então vou segurar aqui. Então, exatamente porque quando a gente se coloca na nossa posição, a gente tá fazendo algo não só pra gente, mas pro outro também. Isso é pensar no outro, porque
afeta, né, todas as nossas relações ao nosso redor, quando a gente tá no nosso lugar. E eu tenho aprendido, assim, desde o ano passado, uma posição que, assim, todo mundo tem essa posição que eu vou falar agora. Que é de filho. Todo mundo é filho, né? Não tem. Acho que não tem ninguém, né? Na verdade, que não seja filho. Todo mundo é filho. Por mais que a pessoa não se sinta naquele momento, ela é, né? E assim, por muito tempo eu não ocupei essa posição como se realmente deve ocupar. E causava muito conflito. E, gente, eu tô falando de uma posição que, assim, todo mundo nasce sendo filho. Acho que deve ser, sei lá, a primeira no mundo, não sei, pensei agora. Mas, tipo, você nasceu sendo filho. Não é isso, Vanessa? É a primeira posição, sim. A primeira posição é filha. Você nasceu. Você nasceu, você é filho. Pronto, não tem como. E imagina, então, como deve ser doloroso para uma pessoa a vida inteira não se posicionar na primeira posição que ela nasceu para ter, que é ser filho, né? Mayara, só de você ter falado isso, eu acho bastante importante o que você colocou, tá? O que acontece? Se você não se posicionou na primeira, que é realmente de filho, você já está fora do seu lugar. Se você está fora do seu lugar, sua vida já começa a complicar. Então, esse módulo Pai Transformador, ele traz isso, né? Ele traz, precisa estar no seu lugar. E o primeiro passo para estar no seu lugar é honrar o seu pai e a sua mãe. E honrar o seu Criador, porque você também é filho, né? Da onde você surgiu, da onde você foi criado, você é filho. Então, você honrar a sua origem, você honrar o seu sangue, você honrar o seu DNA, você honrar seus antepassados, todos aqueles que viveram e que passaram, transmitiram através do gene, né, toda essa questão, né, da vida para você. Então, honrar tudo isso já te coloca pelo menos no primeiro espaço, que é o da sua vida mesmo. E aí, Mayara, o que acontece? Nós precisamos falar aqui, né, exercitando o que aprendemos lá na academia, Matemática das Relações, nós precisamos falar em verdade. Em verdade te digo. O que quer dizer isso, Mayara? Ó a prova ao vivo. O que quer dizer isso? Então, em verdade, é uma coisa que eu tava aqui exercitando até antes de entrar na live, né? Porque eu tinha um costume de, sei lá, mesmo eu saber que eu estava, essa é a verdade minha, eu mesma ficava tipo, mas será que é essa mesmo a minha verdade? Esse é o meu lugar mesmo? E eu fiquei com esse, por muito tempo, você mesmo sendo verdadeiro, você acaba sendo falso porque você fica pensando nessa questão. Então, antes de entrar na live, eu já fiquei, essa é a minha posição, é em verdade que eu vou dizer. Que é quando você fala algo e você realmente é e vive aquilo que você está falando. Não é algo que eu tô falando baseado em qualquer coisa externa, um fator externo. Em teoria, não, é uma vivência minha, veio de dentro para fora. E isso forma parte de quem eu sou hoje para estar aqui. Então, assim que eu vejo essa colocação de em verdade, o quanto é importante isso, né? Porque quando a gente está em verdade, nem importa as palavras, a forma como você fala, o que você vai vestir, como que você vai se comportar. Porque se você as pessoas vão olhar e falar, meu, ela é mesmo, olha, dá pra ver. As pessoas sentem, é como se o próprio espírito testificasse na outra a verdade do que está sendo dito, justamente porque foi vivido. Muito bom. E Mayara, bom, antes de iniciar, né, tem uma pergunta importante aqui, eu já vou responder, mas você pediu para mim para colocar lá no cartaz, você estava vindo como representante do time vermelho. Eu acho isso uma grande responsabilidade, né, e muito sério, porque você como representante do time vermelho, você agora está numa situação difícil, porque eu pertenço ao time azul, e dessa maneira nós estamos, então, competindo. Eu vim aqui mostrar que o time vermelho é incrível. Eu sou time vermelho. Uhul! E o que é o time vermelho, Mayara? Conta aí para as pessoas que vão assistir o vídeo e não sabem do que a gente está falando.
Não, é que assim, tem uma dinâmica na casa da Vanessa, que eles se dividiram assim, em times para poder fazer as tarefas, né? Não é necessariamente uma divisão, mas para incentivar a poder fazer as tarefas da casa e tudo mais. E a Vanessa com o Miguel é o time azul, né? É o time dos intelecta. É os times, né? É esse time aí, mano. É os times. Ó, a Luiz quer ser do azul. Eu sou do time vermelho, né? Que é o time. Eu vou falar assim, que o time vermelho é o time do coração. Do coração. É o time do coração, entendeu? É o time da ação, ó. A gente é muito ação. Então, coisas que envolvem a ação, a gente é bom. Entendeu? Se falar assim, ó, tem que ir ali jogar uma partida de futebol, a gente vai, entendeu? A gente é o time da ação. Agora, se colocar, por exemplo, pra gente fazer algumas coisas, tipo uma prova de matemática e tal, então fica. Aí você já tá. Aí o time azul tá mais à vontade. Quando se trata do intelecto, assim, o time azul, eu tenho que dizer que... Quem é o time vermelho que está representando? O time vermelho é o Alan, a Letícia e eu. Muito bem, ok. Então, partindo disso, né, por que a Maiara, né, foi permitido a Maiara representar o time vermelho aqui, né? E aí a gente começa a falar em verdade, que o grande aprendizado, né, na vida da Maiara, também na minha vida, porque a gente ensina e a gente aprende sobre posicionamento, vem do relacionamento, né, da Maiara comigo. Então, eu permito que a Maiara venha representar o time vermelho, considerando que é um time de dentro da minha casa, né? Por quê? Porque a Maiara tem um relacionamento interno, né? E como é que funciona isso, Maiara? Fala um pouquinho aí da nossa história. Sim. Como posição de time vermelho. Por quê? Você pode participar do time vermelho? Sim. É uma história assim, começou o ano passado. Eu conheci a Vanessa e... Faz mais. Foi ano passado? Faz mais. Acho que foi no ano passado. Ano passado você foi pra casa. Foi bem no começo do ano. Filho pródigo. É, que já faz mais de um ano. Daqui a pouco, aí no final do ano, faz 2 anos. Exatamente. E o que acontece? Não sei, quando você conhece uma pessoa e você já sente... assim, que, nossa, parece um reencontro. Você acabou de encontrar, mas é uma coisa que parece uma conexão instantânea, assim, que vai além do que a gente pode compreender, assim, com o compreendimento mesmo humano, assim, da nossa mente. Vai muito além, é um sentir, sabe? Tipo, você chegou e falou, uau, eu sou parte aqui, já me sinto parte desde o começo. E desde o primeiro trabalho. Desde o primeiro trabalho, né? Eu vim para trabalhar. Sim, eu só interferir aqui, que ela veio como cliente, né? Nós nos conhecemos, a Maiara é cliente. As posições. Então a Maiara iniciou a primeira posição cliente, foi tratada como cliente. Sim. Depois a Maiara veio oferecer os serviços dela para trabalhar, e exatamente o que eu estava precisando. Então, ali ela deixou de ser cliente para entrou na posição de colaboradora, ela veio trabalhar comigo. E a gente começou a trabalhar, a gente começou a conviver, né? E ela foi se entregando, e tinha as questões dela, que eram questões de conflitos familiares, né? Então, Maiara é uma mulher muito jovem, né? E ela tinha lá conflitos com a família, né, com a mãe, toda a história dela. E nessa história, né, a Maiara foi criando um outro relacionamento, foi aí criando um afeto muito grande. E foi um período que ela estava precisando bastante, né? E um dia ela chegou para mim e perguntou se ela podia ficar uns dias lá em casa, né, Maiara? Uns dias, uma semana. Só uns dias, só normal, a gente conhece a pessoa, fala, nossa, gostei de ficar aqui. E aí eu tinha um quarto, né, de hóspedes, eu falei, pode, né, passar uma semana, claro que pode. E ela veio, né, e ficou lá. E foi
Ela foi se relacionando com as crianças, ela foi já dizendo que sabia fazer uma salada maravilhosa e tudo. E aí chegou o final dessa semana, a Mayara não disse nada e continuou lá mais uma semana. E a Mayara não disse nada, e a gente também não. Por que a gente não disse? Olha que interessante. Porque ali já existia carinho, né? Já existia uma história, já existia uma posição. Eu não sabia que eu estava tendo o sentimento de mãe, né? Eu estava adotando ali a Mayara, filha do coração. E aí a Mayara chegou na terceira para quarta semana, ou seja, ela ia fazer um mês lá em casa. E ela falou, eu queria falar com você, né? Eu falei, fala, Mayara. Ela falou, olha, porque eu tive uns problemas, sabe? No apartamento. Eu falei, não, isso aí você já me disse, né? E o que mais? Ela, não, é porque eu queria saber se eu podia ficar aqui, né? Aí eu falei, você quer saber? Eu queria. Eu falei, eu pensei que você já tava, Mayara, faz um mês que você não fala nada. Faz um mês que você tá aqui, agora você vem perguntar se você pode ficar aqui. Agora. Mas assim, o que aconteceu? Era uma menina, né? Você se apresentou como uma menina com medo, uma menina perdida, né? Se sentindo sozinha. E por que isso estava acontecendo? Na verdade, ali era uma menina rebelde também, né? Muito. Era uma menina totalmente fora da posição. Muito fora. Muito tempo, muitos anos, estando em um lugar que não era meu e fazendo coisas que não tinha a ver comigo. Até alguma das consequências do que acontece com uma pessoa quando ela tá fora do lugar, né? Porque qual fica o sentido da vida dessa pessoa? Tipo, pra onde chamam, vai. Tipo, eu não tenho um lugar, não é fixo. Eu gosto de falar pra Vanessa que fica como as ondas assim do mar. Você vai pra um lado, aí chamam pra cá, aqui é legal. Do vento, né? Vai no vento. Isso, vai pra lá, vai pra cá. E não fica em lugar nenhum, porque nem sabe qual é o lugar. Não tem raiz, né? Como é que faz? Não tem e fica solto. E com isso, quando eu conheci a Vanessa, foi tipo... eu gosto de falar pra ela. Eu tava a deriva, muito legal. Obrigada aí, Leonardo. Porque quando eu conheci a Vanessa, eu nem tinha cabelo. Porque um pouco tempo antes de eu conhecer a Vanessa, olha o que aconteceu comigo, gente. Eu vou contar. Eu não tinha nem cabelo porque eu pintava muito meu cabelo e eu fazia várias outras coisas também. Só que eu cheguei num ponto que chegou um momento que a minha cabeça, ela empesteou de piolho, pragas, muitas pragas. Aí você pensa, da onde você pegou piolho? Lugar nenhum, gente. Eu não peguei piolho em lugar nenhum. Foi uma infestação, o negócio não saía. Eu passava tudo que você imaginar. Porque a minha cabeça era um emaranhado. E o piolho era só um reflexo do que dentro da minha cabeça já não funcionava. Entendeu? Eu não tinha uma mente assim estável, eu não era acostumada a exercitar isso. E assim, minha vida era uma confusão, minha mente era uma confusão. Então, eu fico tão empestado que eu passei tudo que você imaginar que falavam que era bom pra piolho, não adiantou, e eu falei assim, que você quer saber? E eu tinha um negócio com meu cabelo, que vocês não tinham noção, meu cabelo era grande, eu gostava, eu tinha um negócio. E aí eu falei, vou ter que raspar o cabelo, mano, vou ter que raspar, não vai ter jeito. E eu fui no cabeleireiro, raspei, e naquele dia que eu raspei o cabelo, me veio uma coisa assim no meu pensamento, que era como se a minha vida fosse começar a mudar. Eu não sei explicar, tipo, era como se eu tivesse dado um passo para realmente começar a entrar no meu caminho, né? Porque com isso, várias coisas que eu costumava fazer, eu comecei a deixar para trás e mudar, assim, né? E quando eu conheci a Vanessa, comecei a morar lá, na casa dela e tudo mais, foi aprofundando cada vez mais isso, porque eu fui começando a entender que eu sou a Mayara e que eu tenho uma posição na vida. Porque você olha para as pessoas vivendo isso e você começa a falar, mas como assim? Como que é? Eu quero também viver isso. Entendeu? Ver as pessoas pegando uma história de dor, uma história, né, da vida assim dolorida que a gente tem, do passado, e
transmutar de uma forma e, assim, começar a olhar com amor. Eu fui vendo isso e falei, nossa, eu nunca nem olhei pra minha história, sabe? Eu ignorava a minha história, gente, quando eu era criança, porque o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 4 anos. E eu ignorava total, tipo, esse fato do meu pai ter morrido. Eu cresci ignorando, as pessoas me perguntavam, eu ignorava, né? Tipo, pra mim era ignorar uma parte de mim. Hoje, eu vejo dessa forma. Mas na época eu não sabia o que eu estava fazendo, né? E tem uma questão também que eu acho interessante a gente trazer, né? É que você ignorava que o teu pai faleceu e por causa disso você também excluiu toda a família por parte de pai, inclusive seu irmão, né? Sim, Então, exatamente. irmão, avó, tia, toda a família por parte de pai foi excluída, até por causa da história, né? Uma história muito sofrida entre o pai e a mãe, que não cabe aqui falar, mas que fez com que a sua mãe, com o falecimento do teu pai, fosse embora, né? Ela foi Sim, para outro estado, levou você criança, e aí você simplesmente cresceu sem esse contato e sem querer esse contato. Então, se fosse falar, você não queria nem ouvir falar desse assunto da família por parte de pai. E aí você acabou sendo acolhida por mim e pelo Alan, e isso que é bom num casal, né? Porque a gente acorda, então nós dois acolhemos, e você ficou morando e trabalhando com a gente. Você começou a aprender duas posições. A posição de colaboradora, que trabalhava conosco, e a posição de filha do coração, né? E você começou, então, a vivenciar o papel de filha, porque é assim que nós te tratávamos, né? E aí, conta como é que foi você voltando para o teu lugar agora, integrando a família do teu pai, que é toda a parte que você não teve. Como é que foi? Exatamente. Quando eu comecei a perceber assim a história, né, da Vanessa, ela contava as histórias assim dela, da vida dela, eu ficava, uau, nossa, que rico, né? Quanta história e como ela pôde transformar tudo isso. E aí eu lembro até que você começou a puxar, né, esse assunto. E aí, Mayara, isso é sua família, né? Parte pai, você começava a ver. E aí eu ficava assim, eles estão lá, né? Talvez você não pensa, vamos começar, né? A ter esse contato de novo com eles e tudo mais. E era um pensamento, assim, que eu já não tinha, gente, há muito tempo. E realmente foi uma coisa, vendo mesmo o quanto a Vanessa estava já se reconectando com a família dela, o Alan, quanto eles estavam já fazendo isso. E por como você vê, você fica, também quero, né? Até que você começa a entender o quanto isso é importante. E aí eu fui falar com o meu irmão. Meu irmão que eu já não falava há um bom tempo. E quando eu fui falar com ele para ver minha avó, né? Minha avó, que eu já não via há 17 anos. Você não via desde criança, né? Desde criança, quando eu tinha Nem 4 lembrava anos. dela. Nem lembrava dela. E assim, eu nem chamava ela de vó, gente. Tem umas pessoas que me conhecem, assim, da época que eu morava em Minas. Não sei se eles vão ver esse vídeo ou não. Mas eu até tava conversando com eles, porque eles se lembram de como eu não... Pra mim, ela não era... Eu falava, não, ela não é minha avó. Não tem nada a ver. Era nesse nível. Então, quando eu fui falar com meu irmão, imagina, meu irmão sabendo que eu já pensava isso. Aí eu virava pro meu irmão e falava, então... E a avó? Começou a perguntar. Não, você pergunta, como é que tá a avó? E chamando por vó. E chamando por vó. O Alexandre já ficou, meu irmão Alexandre, já ficou com o olho, né? Nossa, ele já levou um susto. Ficou muito assustado. Ficou muito assustado, né? Foi muito interessante essa experiência. E, assim, E você tinha medo, né, Mayara? Eu me lembro que você tinha medo, porque você achava, assim como para você eles não existiam, você também achava que para eles você não existia. Você sim. falou, como é que eu vou agora? Eles nem sabem que eu existo, eles não estão nem aí para mim. Eles têm raiva de mim, né? Eu Você pensava que eles tinham raiva, eu pensava que eles podiam querer me matar. Eu tinha um pensamento bem... Eu cheguei... mano, eu pensava assim, se eu for lá, eles envenenar, mano,
envenenar a comida, sei lá. Eu tinha um pensamento que eles não gostavam de mim mesmo, que eu não ia ser aceita, bem recebida por eles, entendeu? Só que, assim, conforme eu fui falando com o Alexandre, isso foi me encorajando, assim, né? E a Vanessa e tal, o Alan, sempre me encorajaram bastante também. Nós fomos com você, né, Mayara? Foi porque eu, assim, no dia, gente, eu fui dormir e aí eu acordei, assim, no dia que eu fui realmente ver minha avó, né? Porque o Alexandre quase teve um ataque do coração quando eu resolvi ver minha avó. Ele não acreditou. E eu lembro que uma coisa aconteceu incrível antes de eu ir lá ver ela. Foi quando meu irmão me mostrou um vídeo, ou um áudio, se não foi um áudio. Um áudio da minha avó falando a data do meu aniversário. Tipo, a Mayara, já falou a data, tipo assim, lembra de mim. E aí eu comecei, nossa, ela lembra de mim. Ela não me esqueceu. E aí eu fiquei com isso no meu coração. E aí meu irmão falou, você tem certeza, né, que você vai mesmo e tal? Porque ele ficava protegendo até mesmo minha avó, que ela já é de idade. Tipo, eu vou falar pra ela que você vem mesmo, né? Você vem. Era uma coisa que as pessoas já não tinham esperança que isso ia acontecer de novo. E eu, assim como foi dito... Você foi com 21 anos, né, Mayara? Com 21 anos de idade. Dos 4 aos 21, você não teve nenhum contato. Exatamente. Com 21 anos, esse dia incrível, foi todo mundo. Foi a Vanessa, foi o Alan, foi, nossa, todo mundo. As crianças... E quando a gente chegou lá, não estava só a sua avó, né? Tava todos os representantes da sua família por parte de pai. Fizeram um grande banquete. A gente comeu até não querer mais, né? Foi incrível. E todos estavam esperando a chegada da Mayara. Foi um momento muito, muito emocionante. Muito. Sim. E nesse dia foi assim... Eu lembro que eu cheguei em casa... E eu tenho uma foto com a Alan de quando eu cheguei em casa, que a gente chegou e tava subindo assim as escadas, e a gente tirou uma foto assim na escada. E o meu olho, assim, você olha e eu olho aquela foto e eu falo, nossa, mudou. Mudou totalmente. A postura, o olhar diante da vida. Gente, eu não tinha nem expectativa de realmente ser uma pessoa. Tanto que eu não levava minha vida a sério. E o quanto isso foi importante dali pra frente, para eu realmente começar a me firmar. E isso foi importante demais, muito importante. E assim, Mayara, você foi se posicionando, você se relaciona com eles até hoje, você começou a cuidar do seu couro cabeludo, né? Da sua pele, que também estava toda machucada. Gente, muita espinha. Toda ferida e tal, você começou a cuidar, você começou a cuidar do seu corpo, você se posicionou diante do seu corpo, diante do feminino, da mulher que você já era, né? E aí você se posicionou também diante da sua mãe, né? Exatamente, porque como eu disse para vocês, a primeira posição, a gente nasce sendo filho, e eu não era nem filho da minha mãe, entendeu? Eu não ocupava essa posição. Eu só pude perceber isso mesmo depois que aconteceu tudo isso com meu pai, e a gente sempre estudando, conversando e eu observando mesmo. E ver essa. Falei, nossa, eu nunca fui filha da minha mãe. Nunca fui filha da minha mãe. Sempre achava... eu tinha aquele negócio de superioridade, assim, tipo, não, eu sei da minha vida, eu sei fazer as coisas, não preciso, não sei o quê. Eu era muito assim. Então, nem nessa posição com a minha mãe eu ocupei. E depois que tudo isso aconteceu com o meu pai, tive essa reconexão com ele, maravilhoso, com toda a família, minha avó, meu irmão, amo muito. Ganhou presentes, né, Mayara? Você ganhou presentes que eram do seu pai, né? Ganhei, gente, fotos. Eu não tinha nem fotos dele direito, eu tinha bem pouca foto. E ganhei várias fotos do meu pai, alguns objetos que ele gostava, porque meu pai ele era músico. Então ele tinha alguns instrumentos que ele tocava e, imagina, eu indo pra casa da Vanessa. Eu lembro que eu mandava mensagem, Vanessa, olha aqui, um berrante.
Aí eu tirava foto com o berrante, falava, o berrante, ele tocou, gente. Era uma coisa muito emocionante. É muito legal. Ganhou um chapéu, né? Eu lembro Ganhei do um chapéu. Tá, tenho tudo, assim. Foi extremamente importante para eu olhar. Foi um resgate, exatamente. E aí já começou essa integração e esse honrar os ancestrais. E aí eu pude olhar para minha mãe de uma forma diferente quando eu fui conversar com ela, porque a gente passou por uns tempos aí difíceis, justamente porque eu não me colocava na posição de filha e a gente brigava muito, eu e minha mãe. Assim, desde de sempre, né? E foi muito incrível porque quando eu fui conversar com a minha mãe depois de tudo isso, eu me coloquei na posição de filha para falar com ela, para olhar para ela, né? E mesmo que a situação parecesse um campo minado, né? Quando eu voltei assim com a minha mãe, pensava, putz, será que a gente vai ter mesmo um relacionamento de mãe e filha restaurado e tudo mais? A princípio não era visível, mas eu confiei. Eu confiei porque eu sabia que esse era o movimento certo, porque eu sabia que em verdade esse é o meu lugar, né? E hoje amo a minha mãe, Josiane, amo meu pai, Alexandre, toda essa família e que faz parte da minha vida. E amo essa posição, de estar na minha posição. É uma coisa incrível e transformador, né? Porque quando você ocupa a sua posição, você começa a perceber as outras posições que você tem diante da vida e tudo vai se encaixando. Aqui eu sou filha, aí eu já começo a entender minha posição no trabalho, tudo isso foi fluindo de uma maneira assim fantástica. Eu falo pra Vanessa, tem um ex-presidente aí do Brasil que ele falava assim, que quando ele assumiu que ele ia fazer o Brasil avançar, não sei, voltou. Ele ia fazer o Brasil avançar, não sei quantos anos, assim, acho que uns 10 anos, em muito pouco tempo. E aí eu falo que de um ano pra cá, eu avancei acho que uns 10 ou mais anos. Nossa, que 10 anos. Muito mais, Você avançou 60 anos. Eu avancei 60 anos. Eu acho que assim, eu já... Já tá feio, já pode aposentar. Eu já posso aposentar, porque foram 60 anos em um, entendeu? Foi intensivo, uma imersão. De vida. E eu acho bacana, porque aí a tua mãe te viu como filha, você voltou para casa dela. Na verdade, vocês voltaram, né? Estavam as duas fora. Apartamento vazio. Você voltou. Ela voltou primeiro e depois você. Vocês estão morando juntas agora, como mãe e filha. Isso. Foi restaurado esse relacionamento, né? E aí, comigo, foi criada uma nova posição, a posição de amiga, né? E aí você já tinha a posição de colaboradora, Sim. A posição de filha do coração e agora a posição de amiga. E aí, Maia, seus cabelos cresceram, sua pele ficou linda, você com família por parte de pai, que inclusive, por incrível que pareça, entrou uma prima sua por parte do pai agora há pouco, na live. Ai, meu Deus. Tem uma representante aí. E aí você também entrou na posição de filha da sua mãe. E depois de tudo isso, aí sim você foi trabalhar os seus sonhos, né? Você foi trabalhar a questão da tua faculdade, né? E estudar. E também conta aí o teu sonho, qual era? Eu tinha um sonho, né? Eu conversava muito com a Vanessa desde o princípio, que era ter uma empresa assim, de comunicação, né? Eu sempre, quando eu comecei a entrar nesse trabalho, porque assim, eu falo trabalho, mas é muito mais que um trabalho para mim. Gente, eu vivi tudo que é ensinado, eu tô totalmente integrada. Então, tipo assim, é muito, muito incrível. E eu tô vendo aqui os comentários, aí eu fico lendo. Gostei do Alan. O Alan falou que quem quiser namorar com você tem que falar com ele e que ele é bravo. Então, eu até desconcentrei aqui.
Tá vendo, Ele é né, bravo gente? mesmo, viu? Ele é mesmo, muito bravo. E, assim, eu tinha esse sonho de ter essa empresa de comunicação e para realmente colaborar para o projeto, porque eu acredito, é uma causa de vida. A gente vive isso e Olha, quer tá levar. parecendo pretendente. Ai, meu Deus. Ao vivo, gente. Explica isso, doutor Leonardo. Sim, Mayara, fala. Agora vai ficar com vergonha. Na posição, Não, tudo Mayara, bem. de convidado. Na posição. Só se posicionar. Aí passa. Bom, eu comecei a ter essa vontade depois que comecei a entrar nesse trabalho para realmente agregar, porque é um projeto que é uma causa, uma coisa que a gente O Luiz colocou ué. Vai, Mayara, gente. concentração. Concentração. Vamos lá. Respirar. Então, eu comecei a ter realmente uma visualização do que eu queria para minha vida profissional depois de participar de todo esse trabalho, porque antes era meio que, né, não tinha muito visualização. E agora, com tudo isso que aconteceu, eu já estava bem e eu já começava a ter essas visualizações com a Vanessa. Eu falei, olha, eu quero colaborar com uma empresa de comunicação para esse projeto. E a gente começou a visualizar isso todo mundo junto, assim, a gente tinha esses exercícios. A gente montou um projeto, a gente desenhou. Então foi tipo assim, incrível. Como isso começou a se tornar real, né? E dentro de muito pouco tempo, foi meses, gente. Eu realmente abri a empresa para começar a colaborar para o projeto de uma forma diferente, porque eu entrei querendo trabalhar de uma maneira, né? Falei para a Vanessa que tá falando que eu não podia colaborar. Você entrou, eu me lembro que você entrou toda. Ai, Vanessa, sabe, eu sou fotógrafa, eu podia tirar umas fotos, talvez mexer no Facebook, né? E aí, na verdade, esse não era o sonho dela, né? Ela queria fazer jornalismo, ela queria trabalhar com assessoria de imprensa, ela queria ter uma empresa de comunicação para cuidar das redes. Esse era o sonho dela, mas para ela isso era impossível. Então ela se colocou como só uma fotógrafa, né? Não desmerecendo, claro. Né? Mas assim, quando eu falo só uma fotógrafa, foi a maneira como ela se colocou, tirar fotografias. Foi. E aí, foi no começo desse ano, né, Mayara, que foi aberta a empresa. E mesmo assim, no dia de abrir a empresa, nós tivemos uma conversa, né? Eu falei para ela, Mayara, preste atenção. Uma empresa não é qualquer coisa, é um filho, né? Ela é uma entidade, ela é uma pessoa. Você precisa dar atenção para ela, você precisa cuidar dela, né? Você precisa ter um contador para você fazer tudo direitinho. Então, a posição de empresa, você vai mudar. Até o meu olhar para você vai mudar. Você agora não vai ser mais uma colaboradora, você vai ser uma parceira, uma empresa parceira. É assim que eu vou olhar para você. Ela fez isso, nós fizemos um contrato de parceria entre empresas, né? Mas teve um acontecimento ontem muito importante, né, Mayara? Sobre a sua empresa. Conta um pouquinho dessa posição aí como empresária agora. Exatamente. E assim, mesmo depois de ter aberto, né, a empresa, ter começado, eu ainda não tinha me colocado nessa posição. É quando você olha para uma coisa e fala, você acha tão incrível, você fala, será que realmente isso é eu mesmo, né, minha posição aqui? Eu achei que eu não era nem... me via pequena diante disso ainda, né? Mesmo já tendo feito tudo isso. E ontem foi muito importante porque eu tive essa oportunidade para me colocar nessa posição de empresária. Porque eu ainda, mesmo já tendo a empresa e tudo mais, ainda estava me colocando fora como empresária. Não estava tendo esse olhar para mim mesma. E quando a gente faz isso, o que acontece? As coisas ao seu redor começam a te mostrar que você saiu, de certa maneira, do lugar, né? Eu gosto de trazer
assim, a Vanessa me ensina bastante isso, né? A questão do corpo. Eu gosto de trazer o quanto é importante cada função do corpo, né? Eu aprendi isso com a Vanessa e, assim, dentro do corpo, do trabalho e tudo mais, eu tinha a posição de empresária. E eu não estava ocupando. Então, o que acontece? Parece que o próprio universo vai trazendo as pessoas para te mostrar, ó, volta, você tem que voltar pro seu lugar, senão você não tá dando certo. Quando você não fica no seu lugar, você prejudica o funcionamento do corpo, né? É uma coisa que vai muito além do que a gente vê quando a gente não tá na nossa posição, gente. É muito importante entender o posicionamento, porque isso prejudica um todo. Então imagina um projeto maravilhoso, lindo, que assim, a Vanessa e o Alan já estão há anos nesse projeto. Por causa de uma pessoa que sai do lugar, isso pode prejudicar algo que vai para a humanidade. Então é muito importante. A gente tem que entender que a gente não é um ser isolado, assim, só a gente. Estamos conectados, é uma rede. Então, ontem eu realmente pude ver, né, claro, e me posicionar como empresária. E no meu lugar nesse trabalho, meu lugar como empresária, eu estou entrando como uma empresa. Então, não vou entrar dessa forma como está sendo colocado aqui. Eu vou entrar dessa forma porque é assim que eu entrei desde o princípio. Eu sempre acreditei no projeto, sempre investi nele e assim, me dediquei tempo, tudo, vivi, e esse é o meu lugar, e eu ocupei. E quando você faz isso, tudo muda. Hoje eu acordei uma nova pessoa por conta do posicionamento de ontem. Sim. E tudo foi fica mais claro. Foi bastante importante, né, para a gente trazer o nosso relacionamento, que aí a Maiara, ela trabalhando conosco, mesmo com a empresa aberta, mas se posicionando ainda como colaboradora. A Maiara cuida do curso. Então, quando a gente abriu a primeira turma, né, do módulo Pai Transformador, como a Maiara, ela cuida de tudo, ela automaticamente ia assistir o curso inteiro, gratuitamente. Aí ela disse assim, mas Vanessa, eu gostaria de ser tratada nessas questões que vão ser tratadas na academia. Eu também quero fazer parte da academia. Então, eu vou pagar minha inscrição, né? O que você me diz? Aí eu olhei para ela e falei, Maiara, você vai ter acesso a todas as aulas, a tudo que acontece como você sempre teve. Ela sempre teve acesso a tudo, né? Porque ela que cuida disso. E aí ela falou, mas eu quero ser tratada. Aí eu falei, se você pagar, enquanto todas as vezes que você estiver lá, eu vou te olhar de outra forma. Agora você vai ser minha aluna. Então eu vou pegar no seu pé, porque eu sou muito chata, eu falei pra ela. Ela falou, eu sei, eu vou pagar. Ela pagou. E aí foi até engraçado que uma das nossas conversas, eu chamando a atenção dela, né? Ela ficou me olhando assim, eu falei, problema seu, você pagou e agora você vai ser tratada assim porque você está sendo treinada, né? Então, é a posição. Naquele momento, ela era aluna. E aí nós tivemos uma proposta, né, de uma empresa voltada para a comunicação, uma proposta muito interessante para levar, porque esse trabalho é muito bonito e é um trabalho que tem condições de ajudar muitas pessoas e a gente precisa ampliar isso. A gente gostou muito dessa proposta. E foi aí que a Maiara, que estava como colaboradora e não como empresa, ficou numa situação bem difícil. Foi muito difícil. E aí nós colocamos para ela, olha, Maiara, nós queremos crescer. E essa empresa fez essa proposta. E nós gostamos da proposta. E agora? O que você diz? Ela diz, eu digo que eu sou uma empresa e a minha proposta é essa. Eu digo, Rapidamente ela entrou na posição dela, chamou a outra empresa, se posicionou diante deles, fez uma parceria com eles, né, para poder fazer esse trabalho em conjunto. Então, como é que nós conseguimos nos relacionar também? A gente também, assim como eu passo o dia inteiro com a Alan, eu acabo passando o dia inteiro com você também, né? Então você é a terceira, por isso que no nosso tema estava escrito a terceira, né? A filha representante do time vermelho. E o que acontece? Por que a gente consegue lidar tão bem? Porque a gente, quando conversa,
a gente se posiciona. Então, em determinado momento, a Maiara é minha aluna, e eu trato ela como aluna. Em outro momento, a Maiara é minha amiga, e eu trato ela como amiga. Eu até brinco, falo, você é uma testemunha perigosa, né? Eu vi muitas coisas. Em outro momento, a Maiara é uma profissional, parceira, que trabalha comigo, né? Então, em cada momento que a gente está vivendo, a gente tem que olhar em que posição nós estamos. E nós nos tratamos diante dessa posição. É isso que faz com que o relacionamento dê certo. É esse um dos grandes treinamentos para que os relacionamentos dê certo. E isso é uma das coisas que a gente está ensinando para as pessoas dentro da academia. Se chama academia porque é um lugar de treinamento, né? Onde as pessoas treinam como se relacionar para levar isso para elas. Então, isso é muito bacana, né, Maiara? Isso. Ai, caiu aqui. Eu perdi o final. E ontem, né, nós tivemos uma aula bem diferente lá, né, no Pai Transformador, e a Maiara foi surpreendida, né, para ficar no meu lugar, né, naquela hora, naquela aula, ela daria a aula, ela conduziria o grupo. E aí, como é que foi, Maiara? Viver isso. Foi muito surpreendente essa experiência, porque eu estava trabalhando, inclusive, assim, com as coisas que a gente já está fazendo dentro do grupo, e no trabalho com a minha dupla era exatamente essa questão de poder falar assim para outras pessoas, né? Essa segurança, né? Quando você está no seu lugar, você se sente seguro, porque é o teu lugar, né? E aí já veio essa oportunidade de poder. Eu contei para a Vanessa a experiência que eu tive à tarde, e ela falou, então você vai falar, vai conduzir a aula e vai contar essa experiência já ensinando para o grupo essa situação que você viveu. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito animada. Eu falei, nossa, meu coração, assim, que legal. Porque eu tinha falado com a minha dupla, falei, olha, eu acho muito importante que a gente leve isso para as pessoas, isso que a gente vive mesmo. Porque muitas pessoas gostariam de ouvir, de saber, e isso pode mudar a vida delas simplesmente por ouvir a experiência de alguém e realmente ensinar falando em verdade o que aconteceu na nossa vida, né? E foi uma experiência maravilhosa, super fluida, assim, as coisas aconteceram tudo certo, eu falava pra Vanessa, né? No começo eu queria trabalhar com comunicação, mas a minha comunicação não era muito boa, eu queria trabalhar com isso. Gente, é fé mesmo, é fé. Você não tem noção, eu queria trabalhar com comunicação e eu não me comunicava. Era muito complicado a minha comunicação antes. Então foi uma vitória, porque no mesmo dia eu já pude me colocar na minha posição e depois ter um momento de passar esse aprendizado adiante para todo o grupo, né? E a comunicação, depois eu perguntei pra Vanessa, e aí, né? Eu fui bem falando, né? Porque... E aí ela falou que sim. Você, Mayara, é uma vitoriosa. Você está de parabéns, porque assim, em tão pouco tempo, você venceu, você foi indo de degrau em degrau no relacionamento, e você é um grande exemplo, uma grande prova de que é possível e que o processo, as pessoas têm uma crença que o processo de mudança vai demorar 10 anos, vai demorar muito. Então, veja, você, o seu corpo físico, honrar pai e mãe, que foi a pergunta que colocaram, eu acho que o teu próprio exemplo a gente conseguiu responder, né, a pergunta. Depois de honrar pai e mãe, voltar para o seu lugar, colocar o teu sonho, voltar a estudar, né, foi fazer faculdade, está fazendo faculdade, né, toda essa questão que você trouxe também para a tua comunicação, porque realmente você tinha dificuldade, né? E agora você deu aula, né? Você deu uma aula, você conduziu as pessoas que estavam lá, estão colocando, foi uma condução maravilhosa, né? Então, veja que maravilha esse trabalho que você desenvolveu e o quanto isso é possível, né? Vamos colocar que foi um ano e meio no máximo. 1 ano e meio, gente, é totalmente possível. E eu quero deixar aqui um agradecimento, porque assim, esse acolhimento que a Vanessa e o Alan tiveram fez totalmente diferença
na minha vida, todas as coisas que eu aprendi. E assim, eu fico muito emocionada quando eu fico pensando no quanto que a gente já viveu nesse 1 ano e meio. E Acho que a gente viveu uns 50 anos, a gente 60. viveu 50 anos e assim, a minha vida foi totalmente transformada. Eu não tinha nem expectativa de um futuro como esse que eu tô vivendo em 1 ano e meio. Desculpa, gente, tô até emocionada. Mas é porque foi uma transformação muito, muito grande mesmo. E eu sou muito agradecida porque de ter a Vanessa e o Alan assim, na minha vida, sabe? Vocês são muito importantes para mim em níveis assim inimagináveis, em qualquer posição dessas que seja, todas as posições que existem. Em todas as posições que existem, eu deixo claro o meu agradecimento. E assim, eu amo muito vocês, amo a família de vocês. E assim, Nossa, né? Isso, uma família assim, gente, é um amor tão grande e totalmente transformador. Teve uma pessoa que colocou aqui, né, que com certeza tem que ser uma pessoa de fé para acontecer tudo isso. E foi exatamente isso. O caminho, como a Vanessa e o Alan, como a gente se conheceu, foi algo totalmente de Deus. Foi uma mudança na minha rota da minha vida, pelo caminho que eu estava trilhando e onde eu comecei a trilhar, uma rota totalmente diferente. Mudou assim, estava indo para um lado, morte. Eu voltei, agora você vai para a vida. É algo assim impressionante. Eu amo fazer parte dessa família, eu amo fazer parte desse projeto, eu amo ter amigos dessa causa e de viver isso a cada dia, porque é vivenciar, gente. A gente vive, não é uma coisa que a gente fala, né? Tudo que a gente fala, a gente experimenta. Por isso que a gente coloca a experiência, né? É uma experiência que a gente vive, porque a gente pode colocar em prática e ver as mudanças de forma rápida, entendeu? Isso nos dá autoridade, né? Nos dá autoridade para falar que é possível. Eu acho que esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, né, que fecha a semana especial da matemática e relações, nós fechamos trazendo para as pessoas esperança, né? Mostrando para as pessoas que é possível. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Quando a Mayara começou a morar lá em casa, né? Vieram algumas dificuldades, né? Porque mais uma pessoa está entrando na casa, então ali tem um relacionamento de casal, ali tem 2 filhos, né? Mais uma pessoa que é diferente, que estava vindo com um monte de problemas, né? Então, como lidar com isso sem de alguma maneira prejudicar o relacionamento do casal, o relacionamento da família? Como é que você lida com o terceiro, né? Como é que você lida com alguém, o número ímpar, como diz a Andrea Farezin? Então, você lida se posicionando. Então, teve algumas maneiras que eu me posicionei, chamei, Mayara, vem cá, né? Mayara, a gente tem histórias incríveis, né, Mayara? Treinamento de como andar. Como andar. Gente, essa foi... Eu lembro até hoje. Foi na praça. E ela andando, falando, não, vamos treinar aqui, como é que é? Andando entre gigantes, vamos. A postura. Não, o jeito que eu andava era... E o dia que eu pus salto, gente, eu lembro até hoje. Ai, gente. Um sapato meu, né, Pus um sapato da Vanessa pra sair assim. Não conseguia ir na porta. Ficava o Jeca Tatu andando de salto. Não fazia sentido nenhum. Então nós fizemos, né, a questão da roupa, né? Então foram do comportamento, né? Não vamos entrar em detalhes, mas a questão dos índios, né? A gente recebeu lá parentes meus que são indígenas mesmo, vieram lá de dentro do mato, lá de Pernambuco. Então a maneira de se comportar, né, de se posicionar diante das pessoas, tudo isso foi trabalhado, né? E tudo isso fez diferença e faz diferença.
né? Totalmente, total, faz toda a diferença, gente. Então, assim, acreditem, vem para matemática e vamos começar, entendeu? A mudança de vida começa quando vocês decidem se abrir para a mudança e não precisa ter essa crença de que vai demorar, vai demorar 10 anos, 5 anos, sei lá quantos anos. Não é assim. E o melhor de tudo, né, Mayara, é que aquilo que a gente desenhou um dia juntas está se concretizando agora, né, pelo nosso trabalho, que é a construção de uma academia, de uma casa, né, escola, um lugar de treinamento mesmo, onde cada um treina o seu papel, treina o papel de marido, treina o papel de esposa, treina o papel de pai, de mãe, de filho, treina o papel de avó. Então, esses treinamentos, eles trazem para a gente a visão de cada posição que você ocupa dentro da família e dentro da sociedade, né, como um todo. E aí nós montamos juntas, né, juntos o grupo que trabalha, nós montamos esse projeto e, melhor ainda, nós criamos tudo isso no ambiente virtual. Então, pessoas de qualquer lugar do Brasil, do mundo, podem participar desse treinamento. Nós acreditamos que essa grande causa vai transformar a realidade dos relacionamentos no mundo. Nós acreditamos verdadeiramente que isso que a gente vive pode ser vivido por tantas pessoas e saírem, né, dessas questões de alienação parental, saírem dessas questões de Maria da Penha, né, de relacionamentos abusivos, porque tudo isso acontece, e a gente já comprovou isso, né, Mayara? Tudo isso acontece porque não conhecem os princípios dos relacionamentos e sofrem por falta de conhecimento mesmo. Então, gratidão, Mayara. Gratidão a todos que estão aqui assistindo, que também vão vir assistir. Sim. E eu deixo, Andréa Reale diz que faz parte, faz mesmo. Você é parte, Andréa Reale. Vamos fazer muitas coisas juntas, inclusive com a mediação de conflitos online, né? Nós vamos estar aqui divulgando. E um grande abraço. Alain, obrigada por tudo. Eu te amo muito. Tânia, essa academia gigante, grupo lindo, você também faz parte, Tânia. E eu vou aproveitar também para deixar uma declaração de amor na condição de filha, tá? Então, eu, na posição de filha, estou enxergando que a minha mãe está aí no grupo assistindo. Eu quero dizer para você, Maria José de Paiva, minha mãe maravilhosa, indígena, Funiô, eu honro você, eu te amo. Eu agradeço porque você está sempre me acompanhando, é uma grande potência que durante toda a minha vida esteve presente e me abençoando. Então, eu te amo muito, te agradeço por ser sua filha. Você é a grande diante de mim e diante de você eu sou a pequena. E eu recebo toda a sua força e seu amor para poder seguir para a vida e levar esse projeto abençoando tantas e tantas pessoas. Considerações finais com você, Mayara. Uau, nossa, gente, que lindo. Declarações de amor aqui. Bom, a minha gratidão a todos, gratidão pela Vanessa por estar aqui mais um dia e compartilhando essa experiência, gratidão ao Alan, que sempre fica recepcionando a todos e a gente sente esse amor. E gratidão a todos que estão aqui assistindo, porque se a gente está aqui, vocês estão aqui, a gente tudo parte e é maravilhoso. Então, as minhas considerações realmente agradecimento pela oportunidade de poder contribuir para uma causa tão linda, tão maravilhosa. E eu realmente acredito que a transformação para toda a humanidade, porque quando um se posiciona e coloca no seu lugar, isso vai reverberar para o todo e com certeza a gente pode viver num mundo muito melhor e em paz e harmonia com os relacionamentos. Então, gratidão mesmo, gratidão Vanessa. Mayara, eu estava rindo aqui porque eu estou lendo as mensagens dos membros da academia, né? Nós já temos um grupo, então todos fazem parte, né? Andréa Faria, Tatiane, Tânia, Aloísio, todos fazem parte e todos trouxeram suas bagagens, né? Suas vivências,
sua experiência para abençoar. Então, gratidão a todos que são parte e todos que são parte ainda não sabem, vão chegar da Academia Matemática das Relações. Um grande beijo. Gratidão.